Depois daquela ladainha futurista, daquele blá 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 sobre humanidade e os robôs, sobre um futuro que provavelmente nunca acontecerá, hoje demonstraremos na prática e na realidade como a inteligência artificial pode ser aplicada no setor público. Nós temos um canhão tecnológico nas mãos e simplesmente não sabemos como usar. Como ignorar uma ferramenta que possui todo o conhecimento da humanidade em nossos processos? Mas chega de lero-lero, vem comigo que eu vou te apresentar alguns cases. É um fluxo de análise de currículos. Imagina um processo manual de análise de vários currículos para uma vaga. A gente tem aqui um formulário que poderia ser ligado a um sistema. Ele extrai e transforma o arquivo, extrai os dados pessoais e as qualificações, junta tudo, resume o conteúdo do currículo, cruza com o perfil que você quer e no final manda tudo para um especialista em RH que vai cruzar o seu perfil, o perfil do candidato, com o perfil que você quer. E depois alimenta uma base de dados, né? Aqui está no Google Planilhas, mas poderia ser no seu sistema. Bora rodar para a gente ver isso acontecendo. Eu vou testar aqui o workflow, né? Lucas, arroba Gmail. Vou colocar o meu currículo. E vamos ver a mágica acontecendo. Beleza. O formulário passou, transformou o arquivo. Ele está usando agora o GPT para extrair as qualificações do meu currículo, né? Então, isso está indo lá via API, lá na OpenAI. Agora, ele juntou tudo, está fazendo um resumo. Aqui é um perfil que eu coloquei de um desenvolvedor mais completo. E agora, o especialista em recursos humanos, ele vai dar uma nota de 1 a 5 para 1 a 10 para essa pessoa, se ela encaixa com essa vaga. Vamos ver aqui. Olha, eu ganhei um 4. Lucas possui habilidades em Python, um dos requisitos, mas não há menção na experiência em PHP e JavaScript. Então, ele está, além disso, experiência mais voltada a cargo de governança de TI no setor público e não especificamente no desenvolvimento web. Então, a vaga não encaixa comigo. Eu ganhei o score 4. Esse é um dos exemplos que mostra alguns pontos que eu vou mostrar para vocês, né? Uma transformação de informação, uma automatização de análise e o uso de especialistas. Gostaram, pessoal? Daqui a pouco vem mais um exemplo. Então, pessoal, no último fluxo a gente viu vários procedimentos sendo realizados pela inteligência artificial, mas a gente consegue ligar isso num sistema, em uma aplicação, em um aplicativo, em um site, para que ele envie informações para a IA e retorne para a IA. E aqui que eu vou demonstrar como que faz isso, né? Quem me acompanha aí desde o Democracia Pura sabe que eu sou fanático por esse tema de participação popular. Então aqui eu fiz um protótipozinho de um fluxo de proposição de um projeto de lei de iniciativa popular com a IA no meio, né? A gente sabe que os projetos de lei de iniciativa popular são legais, mas quase ninguém faz porque é algo muito difícil. É difícil se você fazer um projeto de lei, é difícil você coletar a assinatura de um projeto de lei, é difícil você compartilhar um projeto de lei, é tudo em papel hoje nesse fluxo, né? Então, com as tecnologias que a gente tem, a gente já conseguiria fazer algo bem melhor e bem mais usual para dar um poder para a população, para o cidadão, né? Então, aqui a demonstração vamos lá, projeto de isenção fiscal para quem auxilia as pessoas carentes, aulas grátis. Assim, isso aqui é um exemplo, viu, pessoal? Então, só para demonstrar o poder da ferramenta, o poder de como a gente pode ligar os sistemas na IA. Então, ele mandou para o especialista em projetos de lei e ele fez uma proposta de projeto de lei. Então, isso aqui é o que voltou da inteligência artificial, né? Obviamente aqui a gente pode editar, escrever qualquer coisa, e a minha ideia é enviar para especialistas para avaliação desse projeto de lei, na questão orçamentária, na questão da constitucionalidade, para ter um score
Fala pessoal, já vimos agora na prática alguns usos de utilização de IA dentro de nossos sistemas. E agora vamos falar um pouquinho de teoria. Quando utilizar inteligência artificial, quando que convém colocar ela por trás do seu back-end. Primeiramente, a produtividade, né, pessoal? Então, ao invés do usuário ficar preenchendo aquele tanto de informação, por exemplo, no caso do projeto de lei, a inteligência artificial já chega com uma proposta para ele editar. Então já chega mastigadinho para ele. Ou fornecer resumos práticos de conteúdo ao usuário. Por exemplo, a inteligência artificial resumiu o currículo inserido para que a pessoa tome a decisão se vai utilizá-lo ou não. Avaliar e revisar. A AI é muito boa em examinar os dados fornecidos pelo usuário com base em um padrão específico. Ou revisar e oferecer sugestões de melhoria. A gente viu essa avaliação quando a IA avaliou o currículo e deu uma nota. Então, ela, com base em um parâmetro, que é a comparação entre currículos, ela deu uma nota e avaliou. Chatbots e atendimento. Esse é o grande uso hoje da inteligência artificial. A gente pode treinar a inteligência artificial com um conhecimento específico, que ela passa a responder sobre este conhecimento. Por exemplo, leis, normas específicas, e é muito utilizado para treinamento de pessoas, mobilização de uma campanha, e você também pode capturar os dados do usuário. E atendimento e suporte. Depois a gente faz um videozinho com alguns exemplos práticos dessa possibilidade. Categorizar e classificar. A gente também viu isso no nosso exemplo do currículo. A IA, ela não categorizou, olha, esses são os dados pessoais e essa aqui é a experiência do candidato. Então a IA é muito boa nisso, de quando vem uma informação não estruturada, fala, olha, isso aqui é isso aqui é isso. Produzir conteúdo exclusivo. Aqui a gente não viu nos exemplos práticos, mas já devem ter brincado com as ferramentas de IA, por exemplo, essa aqui que eu estou utilizando, para criar vídeos, áudios e outros conteúdos específicos com base em pesquisas. Alterar o formato dos dados. Pessoal, eu acho que essa é uma das grandes possibilidades que se abriram com a inteligência artificial, né? Ela é muito boa em converter áudio em vídeo, em texto, e a imagem em texto, imagem em vídeo. Então, assim, a gente tem muita possibilidade, o mundo é multimodal. Vamos dar alguns exemplos. Vamos supor que eu queira fiscalizar uma obra, ou um hospital, ou a situação de uma escola e ver se está dentro das conformidades do que eu gostaria que tivesse. Então é possível você tirar uma foto do local, criar um aplicativo ou uma entrada que tira uma foto do local e a IA consegue converter essa foto e classificar a situação deste local em um ranking. Então a gente consegue tratar diversas entradas de diversos dispositivos em uma tabela única com uma avaliação única de um agente único. Então a gente consegue facilmente transformar imagem em informação estruturada. Isso é um grande ganho. E atuar como um especialista, pessoal, isso é impressionante, porque a gente consegue treinar essa inteligência artificial com um conhecimento específico para ela se portar de certa forma, para ela sempre seguir certos tipos de lei, normas ou regulamentos. Então a gente pode ter especialistas em compras, contratos, pesquisa de preço, conformidade. No setor público isso abre muitas portas e possibilidades do uso de IA, que ela seja utilizada uniformemente com a mesma avaliação para diversos processos. Então a impessoalidade ela seria realmente impessoal, né? O que hoje a gente tem uma tratativa diferente dependendo do agente que analisa o seu processo. Então isso é um ganho de escala e de impessoalidade absurdo. Agradeço a todos que viram esse vídeo até o final, pessoal. E vou tentar aí gravar semanalmente agora que a IA facilitou a minha vida. Tá muito mais fácil produzir conteúdo com a inteligência artificial sobre a inteligência artificial. Um abraço!